Paz do Senhor a todo mundo que me ouve nessa hora. Quero deixar nesse momento um texto da Palavra de Deus para você meditar um pouco, para Deus falar ao seu coração. Se você tem uma Bíblia perto de você, abra ela no Evangelho de Jesus, onde o evangelista João escreve, que eu tenho certeza que Deus vai falar com você em alguns minutos aqui. Evangelho de João, capítulo 20. Vamos ler do versículo 11 em diante, para a gente entender um pouco da palavra de Deus. Capítulo 20 de João, versículo 11 em diante, diz assim: E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro, e viu dois anjos vestidos de branco, assentados, onde jazera o corpo de Jesus, uma à cabeceira e outra aos pés. E disseram-lhe eles: Mulher, por que choras? E ela disse: Porque levaram meu Senhor, e não sei onde o puseram. E tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. E disse-lhe Jesus: Mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o hortelão, ou o jardineiro, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde puseste, e eu o levarei. E disse-lhe Jesus: Maria. E ela, voltando-se, disse-lhe: Raboni, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai para os meus e dize-lhes que eu subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Irmãos, esse texto da palavra de Deus, ele nos relata algo bastante interessante, algo bastante oculto, que muitas pessoas leem e não conseguem decifrar e não ver aquilo verdadeiramente que o texto está dizendo. Nós sabemos que com a queda de Adão e Eva no Jardim do Éden, com o pecado do ser humano, lá no princípio, no Éden, o ser humano não teve mais acesso à presença de Deus, o ser humano não teve mais acesso ao Jardim do Éden, que tipifica o lugar santo dos santos, que tipifica a presença do Senhor Jesus Cristo. Então o ser humano não teve mais acesso a esse lugar. O ser humano, com a queda no Éden, não teve mais acesso ao jardim de Deus, ao jardim do Éden. E a gente vê nesse texto algo interessante, que na morte de Cristo, Cristo estava no sepulcro, e no terceiro dia, no domingo, Pedro e João vão para o sepulcro junto com Maria, e a gente vê que eles ficam apavorados porque o corpo de Jesus não estava mais lá. Eles olham, eles veem um lençol do lado, eles veem o lenço do outro, não veio mais o corpo de Jesus. E o texto nos relata, depois você leia o capítulo 20 inteiro, nos relata que Pedro e João vão embora. E Maria fica lá ainda. Maria ainda fica lá no sepulcro. O interessante é que Maria lá no sepulcro, ela começa a chorar no versículo 11 que a gente leu. Pedro e Tiago vão embora e mesmo assim Maria continua lá. Ela continua lá chorando. Ela continua lá chorando. E no versículo 11 em diante, a Bíblia nos relata que Maria estava chorando fora do sepulcro. Chorando fora do sepulcro. E de repente ela se abaixou. Ela se abaixou um pouquinho para olhar lá dentro do sepulcro. E a Bíblia nos relata, no versículo 12, que ela viu lá dentro do sepulcro, assentado, dois anjos, melhor dizendo. Um na cabeceira do lugar onde Jesus estava deitado e outro nos pés. Um na cabeceira de onde o corpo estava e outro nos pés. Estavam os dois assentados, como que olhando, como que assistindo alguma cena. É interessante que a Bíblia diz que estava assentado um na cabeceira e outro nos pés. Versículo 12, acompanha comigo. E viu dois anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um na cabeceira e outro aos pés. É interessante que ela olha, ela está chorando, ela está completamente emocionada, porque a esperança dela tinha morrido,
A esperança dela, que era o Cristo, tinha morrido, tinha padecido. Tinha morrido e eles não sabiam onde estava o corpo dele. Eles não sabiam onde estava o corpo dele, eles estavam completamente apavorados naquele minuto. De repente, ela apavorada, Pedro e João vão embora, não acreditando mais na ressurreição de Jesus, vão embora, desacreditados, totalmente frustrados, e ela chorando amargamente, triste, amargamente. Ela ainda olha, se abaixa para olhar como que tendo mais alguma esperança que ela podia encontrar Jesus, como que tendo mais algum sentimento que Jesus poderia estar lá sim. Ela se abaixa para ver, ela se abaixa para olhar. Isso me chama muito a atenção, irmãos, que enquanto Pedro e Tiago, ou melhor dizendo, Pedro e João, foram embora, já mais sem esperança, ela continua lá parada, chorando, com algum pouquinho de esperança ainda. E ela se abaixa para ver. A sua última olhada, talvez a sua última esperança, ela se abaixa para ver o sepulcro. E de repente ela olha no sepulcro, tem dois anjos. Um na cabeceira e outro aos pés, onde Jesus estava deitado. Como que assistindo, como que olhando alguma cena. E se a gente for desenrolar a revelação, a gente vai ver alguma coisa bastante interessante. Que ela perguntou para os anjos, onde vocês puseram o corpo de Jesus? Aí de repente, ela, no versículo 15 diz assim, disse-lhe Jesus, mulher, por que choras? Quem buscas? E ela cuidando que era o hortelão, e disse, Senhor, se tu levastes, dize-me aonde puseste, e eu levarei. De repente chega um jardineiro, e pergunta para ela, por que você está chorando, mulher? Ela olha para aquele jardineiro e fala, se foi o Senhor, jardineiro, que levou o corpo do meu mestre, me diz onde você colocou o corpo do meu mestre. É interessante que ela olha Jesus e confunde Jesus com um jardineiro. Ela confunde Jesus com um jardineiro. O jardineiro, na ocasião, ele usava uma roupa específica para aquilo, para a jardinagem. O jardineiro, talvez, ele tinha um chapéu dele, ele tinha suas ferramentas nas mãos. Se fosse hoje, com uma carriolinha na mão, com aqueles tesourão na mão, talvez com uma enxada, com um machadão, alguma coisa assim. E ela olha e fala, é um jardineiro. Jardineiro, hortelão, onde você colocou o corpo do meu mestre? Se for o Senhor que levou, me diz onde você colocou. E o que me chama a atenção nisso é que enquanto essa cena está se desenrolando, os anjos estão assentados lá como assistindo, como que espectadores assistindo a cena. Porque anteriormente na revelação do texto, é interessante que quando Jesus ressuscita, os anjos estão lá do lado dele. Jesus, a intenção de Cristo, ele olha, ele pensa no seu sentimento e fala, eu vou surpreender essa mulher nessa madrugada, nessa manhã. Eu vejo Jesus, irmãos, pegando a sua túnica, a sua roupa, pegando os lençóis que estavam enrolando ele, colocando à parte, pegando o lenço que estava no seu rosto, colocando à parte, pegando uma roupa de jardineiro, sim, pegando uma roupa de jardineiro, vestindo aquela roupa de jardineiro, talvez colocando um chapéu e falando para os seus anjos, se assentem aí, fiquem como espectadores, porque eu vou levar essa mulher a um lugar agora, eu vou levar esse povo a um lugar que eles perderam lá atrás. Eu vou dar acesso novamente a eles a um lugar que eles outra hora perderam, lá com a queda de Adão e de Eva. Então Jesus se veste de jardineiro, como um dono de um jardim, como um jardineiro, e fica lá esperando Maria Madalena chegar, e fica lá esperando os discípulos chegarem, e como um jardineiro, como um dono de um jardim, ele fala para Maria, com seu olhar, ou tipificamente falando, ele demonstra para Maria, Maria, um dia você perdeu o acesso ao lugar santo dos santos, um dia você perdeu o acesso ao jardim do Éden de Deus, original, lá no começo da humanidade, mas hoje, com a minha ressurreição, eu te dou novamente acesso ao jardim celestial. Eu te dou novamente acesso ao jardim do Éden. Oh, glória a Jesus. Glória a Jesus. Abra sua Bíblia comigo, no capítulo 2 de Gênesis. Capítulo 2 de Gênesis. Abra aí, eu vou esperar você abrir sua Bíblia.
Capítulo 2 de Gênesis, versículo 8. Diz assim, isso é muito forte. Isso está escondido no texto e ninguém vê, é muito forte. Oh, glória a Jesus. Diz assim, capítulo 2 de Gênesis, versículo 8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. Deus era jardineiro ou não era? E plantou Deus um jardim. E plantou Deus um jardim. O próprio Deus, na formação do Éden, no começo, plantou o jardim. O próprio Deus plantou o jardim. E eu vejo Cristo lá com Maria na sua ressurreição, falando para Maria: Maria, antigamente Eva errou. Antigamente Adão errou. E com o erro deles, Maria, eu não tive mais esse acesso com eles. Eles não tiveram mais acesso ao jardim celestial, ao lugar santo dos santos. Eles não tiveram mais esse acesso. Por isso, Maria, eu coloquei alguns querubins ali ao redor do jardim, uma espada flamejante rodando no jardim, para que ninguém tivesse mais acesso àquele jardim. Ao jardim que tipifica o lugar santo dos santos. Por isso, Maria. E hoje, Maria, novamente, com a minha ressurreição, com o meu preço pago, eu te redimi, Maria, novamente, com esse preço que eu paguei pela sua vida, eu te dou novamente acesso a esse jardim, Maria. Eu te dou novamente acesso a esse jardim. Pode entrar no jardim, as portas estão abertas, Maria. Entra no jardim. No capítulo 15 de João, é interessante que a Bíblia nos diz, Jesus dizendo: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Meu pai é o agricultor, é o jardineiro. Então Jesus se veste como jardineiro para mostrar para Maria que com a sua ressurreição ele dá novamente acesso à humanidade ao jardim do Éden. E os anjos estão sentados como espectadores, só assistindo, só vendo a beleza de Cristo, como Cristo trabalha. Eu não tenho dúvida nenhuma que Cristo fez isso. Cristo se vestiu de jardineiro só para dar uma alegria para Maria, só para demonstrar para Maria que Ele é o dono do jardim e que só Ele nos dá legalidade novamente para entrarmos no jardim de Deus. Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.